Tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações, que vocês estejam curtindo. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal e de comentar sobre os livros que eu estou indicando. Caso vocês tenham percebido, nos últimos vídeos eu falei sobre poetas contemporâneos, poetas negros contemporâneos, ou seja, poetas que estão publicando atualmente. Eu apresentei a Cristiane Sobral, o Curti e a Jennifer Nascimento. Hoje eu vou apresentar para vocês uma escritora chamada Débora Garcia. A Débora Garcia é assistente social, é poeta, cantora e atriz. Ela já publicou em algumas antologias voltadas à literatura negra e à literatura periférica. A Débora faz parte de um coletivo chamado Sarau das Pretas. Elas geralmente se apresentam em SESCs, espalhados pela cidade de São Paulo, e a Débora também desenvolve um trabalho nas escolas públicas. Ela visita as escolas, fala com os alunos sobre literatura, sobre poesia, sobre questões de gênero, de racismo. Então ela desenvolve um trabalho bem bacana nas escolas, principalmente em escolas localizadas na região da Zona Leste. O livro que eu trouxe para apresentar para vocês hoje é esse. O título é Coroações, Aurora de Poemas. Então, esse livro nós podemos começar a explorar já pela capa, porque a capa dele é maravilhosa. Ela apresenta uma mulher negra usando sua coroa, né? E a Débora fala que esse livro veio coroar a produção dela. Então, ela publicou em outros espaços e esse foi o primeiro livro dela. Então, foi uma coroação dela como escritora, como mulher negra escritora. E eu vou ler alguns poemas para vocês que eu acredito que são muito importantes para serem trabalhados em sala de aula. Falando um pouco mais sobre o título, ela diz que essa coroa pode ser de espinhos, mas também pode ser uma coroa de flores, né? Porque nós sabemos que o cabelo crespo, ele tem uma leitura, ele tem um significado na sociedade. E o primeiro poema que eu escolhi para ler para vocês é intitulado Miscigenação. Ele está na página 88 do livro. Índio, negro, branco, português, japonês, alemão. Assim é o Brasil, esse imenso caldeirão. O caldo é bonito, agrada quem vê de fora, mas o ruim de tudo isso é que ele sempre entorna. Ao menor conflito, a injúria é certa. Xingamento de macaco envergonha, dilacera. Fazem da minha cor, da minha fisionomia, motivo de agressão, ofensa doída. Vergonha teria se eu fosse macaco e em algum momento ao homem fosse comparado, pois o ser humano tem inteligência colossal, mas reiteradamente age como boçal. Essa situação acontece no mundo inteiro, mas fica muito pior se tratando de brasileiro. Brasileiro é bicho besta, acha que é europeu, lambe a bota dos gringos e mal cumprimenta os seus, não aceita diferenças. Dilacera o coração de quem ainda sente o peso da escravidão. E o coração preto ferido bate fraco, entristecido, como um tambor descompassado, macumba sem axé. Haja axé, haja pagelança para enfrentar esse mal, combater a intolerância. Então, esse poema vem seguido também de uma ilustração. E é um poema que eu acho extremamente importante para a gente trabalhar a questão racial na sala de aula e para contextualizar o mito da democracia racial, porque durante muito tempo o Brasil foi visto como um paraíso racial, né? E é importante nós mostrarmos para os alunos que as nossas relações nunca foram cordiais e que até hoje essas relações ali que foram plantadas na época da escravidão tem consequências no tratamento que as pessoas negras recebem na sociedade. Então é interessante trabalhar essa questão do mito da democracia racial, que houve um projeto de embranquecimento. Então por que nós somos um país miscigenado? O Brasil é o país que mais tem negros fora da África. E nós devemos trazer essas questões para a sala de aula e mostrar que até hoje existe essa dificuldade em o negro ser inserido adequadamente na sociedade. Porque ele era visto como escravo, como um produto, como uma mercadoria. E até hoje é difícil encontrar situação para o negro se legitimar. Nós sabemos que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado.
E nós precisamos trazer essas questões para a sala de aula e da injúria racial que faz parte do dia a dia dos nossos alunos. Nós, como pessoas negras, nós sabemos na pele o que é ser chamado de macaco, o que é ser chamado de cabelo duro. E isso machuca, entristece. É interessante essa imagem que ela traz, que o coração bate fraco, entristecido, como um tambor descompassado. Que aí é um instrumento que é importante trazer para a sala de aula também, esse tambor, o que ele representa na nossa cultura, o que ele representou. E principalmente a questão da macumba. Um tambor descompassado, macumba sem axé. É muito recorrente na sala de aula nós ouvirmos, seu macumbeiro. E aí nós precisamos intervir. O que é macumba? Macumba é um instrumento musical. Então o macumbeiro é quem toca a macumba, assim como o violeiro é quem toca a viola. Nós precisamos estar atentos ao que os alunos dizem, a essas construções cristalizadas que nós percebemos na sala de aula e aproveitar para intervir. E esse poema dela é extremamente rico, porque ele mostra esse caldo cultural. Então nós somos afrodescendentes, nós somos afro-brasileiros, todos nós. E essa cultura está no nosso dia a dia. É um poema muito interessante para trabalhar em sala de aula, para trazer todas essas questões. Ainda se valoriza o que é de fora e se nega a participação extremamente importante dos negros na formação da nossa cultura nacional. Nós precisamos trazer esse resgate para a sala de aula e valorizar essa cultura e desconstruir essas palavras que são usadas para ofender as pessoas negras. E para finalizar, eu gostaria de ler um outro poema que está na página 72. Ele se chama Resistência. O meu cabelo é fruto da minha essência. Me diz que a resistência não pode sucumbir. O meu cabelo é fonte da minha essência. Provou que a resistência não vai deixar de existir. Porque ele é resistente, como as raízes que se firmam no chão. É contundente, como as cordas de um baixo. Ele é a minha harmonia, ele é o meu compasso. É o canto alegre de um povo liberado. Birote, black, dread, trança. É nossa diversidade, nossa riqueza e herança. Oh, solta ele, mulher! Oh, solta ele, criança! É nossa diversidade, nossa riqueza e herança. Solta ele, mulher! Solta ele, criança! É nossa diversidade, nossa riqueza e herança. Esse poema eu escolhi para valorizar os alunos negros, aqueles alunos que têm o cabelo crespo, que muitas vezes têm vergonha e que são ofendidos pela cor da sua pele e pelo seu cabelo crespo. Então, como que nós combatemos o preconceito? Como nós lutamos contra a discriminação, contra o racismo? Valorizando a estética negra. No outro poema nós vimos a importância de valorizar a cultura negra, que faz parte da formação desse país, que faz parte da formação da nossa identidade. E nós precisamos valorizar quem nós somos. Os alunos negros precisam se sentir importantes e valorizados enquanto seres humanos, porque muitas vezes eles não são humanizados, né? Haja vista a comparação com macaco, ser chamado de cabelo duro, de cabelo pichain. Então, o cabelo faz parte da nossa resistência. Então, as nossas raízes crespas, elas devem ser valorizadas. E é assim que nós contribuímos para que os nossos alunos se sintam bem, porque nós sabemos que o racismo, ele machuca, ele fere as pessoas e ele elimina a autoestima. E esse poema é isso, olha, o seu cabelo crespo, ele é resistência, ele tem uma história, ele remete às suas raízes ancestrais, às suas raízes africanas, então nós temos que ter orgulho. É isso, pessoal, esse livro é excelente, tem poemas que podem ser trabalhados de forma intertextual, ele faz um diálogo com Manuel Bandeira, faz diálogo com outros poetas, trata de questões políticas, de questões estéticas, de valorização da cultura negra. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.